Queria cumprimentar meus irmãos na paz do Senhor. Hoje nós estamos incumbidos aqui da lição de número 7, que é para o dia 17 de maio de 2020. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Texto áureo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Isto está em Efésios 2 e 14. Verdade prática. Ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. A leitura em classe está em Efésios 2, que vai de 14 até 19. Ok, meus irmãos, vamos para a nossa introdução, que tem alguma coisa interessante aqui, nossa introdução na lição para a gente falar. Se na lição anterior analisamos o antigo quadro desolador acerca dos gentios, em que o apóstolo Paulo descreveu, certo? Agora Paulo usa a expressão adversativa, mas agora para indicar que algo aconteceu e alterou a situação dos gentios. O que foi que aconteceu então? Qual era a nossa situação? A nossa situação anterior era uma situação de morte, pela lição passada. E agora, como é que está a nossa situação? A nossa situação era anterior de incircuncisos, pessoas ímpias, pecadores, mortos, pecadores, incircuncisos. E essa nomenclatura que nós recebíamos nos fazia separação entre nós e os judeus, entre nós e Deus. Agora aconteceu alguma coisa, houve uma intervenção na nossa vida. E o que aconteceu? Então vamos adiante, né? Porque Deus fez alguma coisa, agiu nesse momento. Primeiro ponto diz o seguinte: Cristo desfez a inimizade entre os homens. O exclusivismo religioso criou inimizade entre os judeus e os gentios. Quem estava falando aqui, o assunto é mais basicamente o seguinte: os judeus, o povo de Deus, os outros eram incircuncisos, pecadores. Então isso gerava discriminação, gerava ódio. Então havia essa separação entre esses povos. Inclusive a lição trata de algumas exclusividades aqui do povo de Israel, né? Mas Cristo veio e acabou com essa separação. Primeiro tópico diz assim: a parede de separação entre os homens. Olha, deixar bem claro aqui que esse texto trata de uma separação, uma analogia, mas também existia uma analogia baseada em uma coisa que existia na realidade. Existia um muro. A partir daquele muro, só o povo de Israel poderia adentrar ao templo. Então, se você não era judeu, você não entraria, porque você não tinha o direito de entrar lá. Inclusive, tinha plaquinhas que você lia antes: olha, a partir daqui, se você entrar, você pode ser condenado até a morte. Então, era uma coisa muito séria você ser ou não ser judeus naquele tempo, ok? Então, Jesus veio e derruba essa separação, ok? A estrutura da Constituição revela o exclusivismo religioso judaico. Só judeus eram salvos, só judeus poderiam adentrar ao templo. Aí Jesus veio e essa coisa muda, porque não é só lá que faz adoração. E começou aí, e os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Então não precisa mais daquele muro. O muro fica uma coisa obsoleta. Acabou a serventia daquele muro. Okay? Segundo tópico diz o seguinte: o que faz a separação? A separação entre o homem e Deus que faz é o pecado. E Jesus vem e traz o perdão do pecado. Então essa
essa barreira também foi quebrada, a barreira entre Deus e o homem. E esse preço que Jesus pagou foi a morte na cruz do Calvário. Não é de graça que o homem recebe pela graça, e é de graça, mas não foi de graça. Jesus teve que morrer, Jesus pagou o preço pela salvação. O segundo tópico diz: a derrubada da parede. Essa barreira, ok? Essa barreira essa barreira era tanto literal como espiritual, mas por mérito da cruz de Cristo a divisória foi rompida. Jesus veio e derruba a barreira que existia tanto literalmente. Essa barreira existia literalmente, a gente não poderia adentrar o templo e arriscado até morrer se entrasse, né? E Jesus quebra a barreira entre o relacionamento de Deus com o próprio Deus. Graças a Deus nós fomos inclusos nesta obra redentora de Cristo Jesus, ok? Somos agora considerados família, a família de Deus. Quando a pessoa aceita Cristo, ela não é uma pessoa estranha mais, ela é chamada irmão de Jesus. Ele é um filho adotivo de nosso Deus. E o filho, ele tem liberdade de entrar e de sair. Ele tem a liberdade de conversar com seu pai, de se relacionar com seus irmãos. Ok? Nós somos agora família de Deus. E a família de Deus é reforçada e é reconhecida por alguns aspectos. Primeiro, pelo que Jesus fala, que diz um mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. O outro mandamento é que vocês ameis uns aos outros, como se fosse a si mesmo. Então o amor é um termômetro da nossa fé, da nossa união, do que nós somos como família. Se nós exercemos entre nós o verdadeiro amor, é porque a gente pertence à família de Deus, ok? Então, quando a pessoa aceita Jesus, ela aceita de todo o coração, e aí Jesus abraça ele como seu irmão. E aí nós somos a família de Deus, ok? O terceiro tópico diz o conceito da lei dos mandamentos. A lei dos mandamentos ela é dividida em três partes: a lei civil, a lei moral e a lei cerimonial. Aí a Bíblia diz que Jesus veio cumprir a lei, né? De fato, Jesus é o cumprimento de toda a lei. A lei civil trata da pessoa ser um cidadão de qualquer lugar. Como nós somos brasileiros, somos civilmente, eu respondo pela lei do meu país, civil. Então eu tenho os meus direitos e os meus deveres quanto ao meu país, que é o meu querido Brasil. Assim são os israelitas, têm na sua lei os direitos civis. Também nós temos na parte da lei, a parte moral da lei, né? E a parte cerimonial. No que trata da lei moral, são princípios da vida. Isso vale para qualquer pessoa. Jesus, quando fala desse mandamento que fala de moral, né, de relacionamento de uma pessoa, ele trata com até mais vigor do que a lei. Ele disse o seguinte: a lei diz para não adulterar, então eu digo que se alguém olhar para uma mulher com maus pensamentos, já adulterou com ela. Jesus reforça ainda muito mais o valor desta lei quando fala da parte moral: não roubar, não matar. Quando ele diz não matar, Jesus diz assim: não faleis, nem falar em matar alguém. Então, isso faz parte da lei moral. E isso serve para nós hoje. Agora tem o outro lado da lei cerimonial, que trata somente daquelas coisas que é para os judeus, que trata da cerimônia, das festas, da celebração, inclusive o sábado.
e algumas outras coisas lá que servia exclusivamente e serve exclusivamente para o povo judeu. E isso encaixa inclusive a circuncisão. E lá na frente a gente sabe que Paulo disse que não era necessário circuncidar nenhum dos gentios. A revogação da lei, ponto 4. Jesus veio cumprir a lei? Então, por que a gente não tem que cumprir a lei? É exatamente entra a questão da lei cerimonial. A lei cerimonial se julga desnecessário para os cristãos, para os povos que não pertencem à linhagem de Abraão. Não era para nós essa cerimônia. Essa cerimônia foi para o povo de Israel. Para nós, resta, é apanhado, né? É colocado diante de nós a parte moral da lei. Ok? A parte moral que envolve o comportamento das pessoas, o amar as pessoas, né? A prática da nossa vivência. Aí a gente tem uma parte do versículo da palavra de Deus que diz que é pelo fruto que se conhece a árvore, né? Não é pela árvore que se conhece o fruto, mas é o comportamento das pessoas, o amar as pessoas, né? A prática da nossa vivência. Aí a gente tem uma parte do versículo da palavra de Deus que diz que é pelo fruto que se conhece a árvore, né? Não é pela árvore que se conhece o fruto, mas é pelo fruto que se conhece a árvore. Se a árvore dá bons frutos, ela é boa. E quando você fala de fruto, você está falando daquilo que você faz. E isso é incluso dentro da lei moral. Ok, meus queridos irmãos? Esse é o resumo bem explicado do primeiro tópico aí da nossa lição na nossa lição 7, que fala sobre Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês, que essa lição seja uma bênção para todos nós, em nome de Jesus. Amém.